Boa noite, meu nome é Keren Apuc, sou aluna do curso de Ciências Contábeis da FACAP, o melhor curso de contabilidade do Brasil. Nesta noite, irei apresentar a CPC 48, Instrumentos Financeiros. Em virtude desse pronunciamento, foram revogados o CPC 03, o ICPC 06 e o CPC 38. Ele vem unificando os três pronunciamentos. Bom, o objetivo é estabelecer princípios para relatórios financeiros de ativos financeiros e passivos que devem apresentar informações pertinentes e úteis aos usuários das demonstrações contábeis para sua avaliação dos valores, época e certeza dos fluxos de caixas futuros da entidade. Seu reconhecimento inicial, ele se dá quando e apenas quando a entidade tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Algumas definições elas são de fundamental importância para o entendimento do CPC. O que vem a ser um instrumento financeiro? É um contrato que dá origem a um ativo, a um passivo ou a um instrumento patrimonial. O ativo, ele contém algumas características para se denominar ativo financeiro. Ele tem que ter caixa, ser um instrumento patrimonial de outra entidade, por exemplo, investimento, participação no patrimônio, tais como ações, cotas, bônus e subscrições de ações. Ser um direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade, ou de trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade em condições potencialmente favoráveis. E ser um contrato que possa ser liquidado com títulos da própria entidade. Em resumo, um instrumento financeiro ele não é um bem de uso, como, por exemplo, uma máquina ou um equipamento, ou imóvel, e sim um instrumento de troca. Passivo, o que estabelece um passivo financeiro? É uma obrigação contratual de entregar caixa ou outro ativo financeiro a outra entidade, trocar ativos e passivos em condições potencialmente desfavoráveis e um contrato que possa ser liquidado com ações da própria empresa. E o instrumento patrimonial, que deve obedecer duas condições: não possuir obrigação contratual de entregar caixa ou outro ativo financeiro à entidade, trocar ativos ou passivos com outra entidade sobre condições potencialmente desfavoráveis ao emissor. A mensuração, exceto contas a receber, que estão dentro do CPC 47, Receita de Contrato de Cliente, a mensuração dos instrumentos financeiros, eles se dão pelo seu valor justo, porque normalmente é o seu valor de aquisição, mais os custos incorridos para obtenção ou emissão. A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros, ela dependerá da sua classificação, conforme irei explicar a seguir. Classificação subsequente. Bom, a IFRS 9, ela simplifica essa contabilização dos instrumentos financeiros em 3 categorias para ativos financeiros e em 2 categorias para passivo financeiro: custo amortizado, valor justo por meio de resultado e valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A classificação de um ativo financeiro ela é efetuada com base em 2 critérios, tanto no modelo de negócio quanto nas características dos fluxos de caixas contratuais. Essa expressão, modelos de negócios, ela refere-se à maneira pela qual a entidade administra seu ativo financeiro para gerar fluxos de caixas. Então, assim, a classificação ela se dá da seguinte forma: custo amortizado. Esse modelo de negócio, ele deve atender 2 objetivos concomitantes: manter ativos com o fim de receber fluxos de caixas contratuais. Os fluxos de caixas contratuais são exclusivamente pagamentos de principal e juro. Aí temos o valor justo por meio de resultado abrangente. Da mesma forma, esse modelo ele atende a 2 objetivos concomitantes: manter os ativos tanto pelo recebimento de fluxos de caixas contratuais, quanto pela venda desses ativos. E os fluxos de caixas, eles são exclusivamente pagamentos de principal e juros. E por último, o valor justo por meio de resultado. Todos os ativos financeiros que não atenderem aos critérios de classificação mensurados como custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes, eles vão estar classificados como valor nessa última classificação, valor justo por meio de resultado. Bom, com relação aos passivos financeiros, os mesmos são mensurados via de regra ao custo amortizado, exceto quando os passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado, os contratos de garantias financeiras, compromisso de conceder empréstimos com taxas de juros abaixo do mercado e passivos que surjam quando a transferência do ativo financeiro não se classificar para o desreconhecimento ou quando a abordagem do envolvimento continuável for aplicável. Reclassificação. Bom, quanto à reclassificação dos instrumentos financeiros, a entidade ela não deve reclassificar nenhum passivo financeiro.
A reclassificação dos ativos ela é permitida se a entidade mudar seu modelo de negócio para a gestão desses ativos financeiros. Bom, espera-se que essas alterações elas sejam um pouco frequentes e ocorram, por exemplo, quando a entidade tiver adquirido, alienado ou encerrado uma linha de negócio. Bom, em relação ao impairment, que é a redução do valor recuperável dos instrumentos financeiros, assim como os demais ativos, a entidade ela deve avaliar em cada balanço se existe uma prova objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros ele está sujeito à perda de valor recuperável e, consequentemente, ela tem que contabilizar essa perda estimada do ativo. Na norma anterior, que seria a IAS 39, o CPC 38, a mensuração das perdas de valor recuperável de ativos era com base em perdas históricas. Bom, porém, na atual norma, a IFRS 9, esse modelo ele se baseia em perdas esperadas, que são definidas como o valor presente de todas as insuficiências de caixa ao longo da vida esperada do instrumento financeiro. E quanto à sua evidenciação, como é que os instrumentos financeiros eles são evidenciados? A sua evidenciação é a sua divulgação. As entidades elas devem fornecer informações suficientes para que os usuários eles possam avaliar as seguintes características: a importância patrimonial e a performance da entidade, a natureza e a extensão dos riscos oriundos das operações com instrumentos financeiros e a maneira pela qual a entidade ela administra esses riscos. E é fundamental que esses objetivos sejam cumpridos pela política da entidade. Bom, para finalizar, esse CPC, o CPC 48, como já foi mencionado, ele é um CPC novo. Ele entrou em vigência em 1º de janeiro de 2018. Cabe ressaltar que essa adoção antecipada não deve ser permitida no Brasil. E quanto à retrospectiva, conforme normas de alteração política e práticas contábeis. Bom, essa foi o CPC 38, a seguir teremos o CPC 47. Boa noite, meu nome é Marcela Régia, sou do curso de Ciências Contábeis da FACAP, o melhor do Brasil. Hoje iremos abordar o CPC 47, que trata de receita de contratos com clientes. O objetivo desse CPC é estabelecer os princípios que a entidade deve aplicar para apresentar informações úteis aos usuários de demonstrações contábeis sobre a natureza, o valor, a época e a incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contratos com clientes. O CPC 47 é aplicável a cada contrato individual ou a cada carteira de contratos similares. Ele veio no intuito de unificar o tratamento para as receitas e anteriormente a orientação estava atrelada a diversas normas, dentre elas o CPC 17, contratos de construção, e o CPC 30, receitas. E assim, havia vários critérios de reconhecimento a depender do tipo de transação. Bom, reconhecimento. A entidade deve contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente que esteja dentro do alcance deste pronunciamento somente quando todos os critérios a seguir forem atendidos, que são 5 passos. O primeiro passo é a identificação do contrato, o segundo passo, identificação das obrigações de desempenho, o terceiro passo, determinação do preço da transação, o quarto passo, alocação do preço da transação a cada obrigação de desempenho, e o quinto passo, reconhecimento da receita conforme cumprido cada obrigação de desempenho. Bom, o primeiro passo, identificação do contrato, ele deve ter substância comercial, as partes aprovarem o contrato, mesmo que verbalmente. É possível identificar os direitos de cada parte, fornecedor e cliente. É possível identificar os termos de pagamento e é provável que a entidade receberá um montante acordado pela venda. Bom, o segundo passo, identificação das obrigações de desempenho, a promessa de transferir para o cliente o bem ou serviço que seja distinto ou série de bens ou serviços que sejam distintos. Bom, no terceiro passo, determinação do preço da transação,
quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos. O preço da transação, ele é o montante que a entidade espera ter direito em troca de transferência dos bens ou serviços prometidos aos clientes. A contraprestação, que é o recebimento variável, ele deve estimar o valor com base em descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades e outros itens similares. No quarto passo, a alocação do preço da transação a cada obrigação de desempenho. Quando o contrato possui substância comercial, ou seja, espera que o risco, a época ou o valor dos fluxos de caixas futuros da entidade se modifiquem como resultado do contrato, o objetivo para alocar o preço da transação a cada obrigação de desempenho pelo valor esperado a receber pelo cumprimento da obrigação. Para cumprir o objetivo, alocar-se o preço a cada obrigação de desempenho com base no preço da venda individual de cada bem ou serviço distinto. E o preço de venda individual é o valor pelo qual se venderia o bem ou serviço ao cliente, preço observável, que seria o ideal, ou preço estimado, com maior quantidade possível de informações base. E finalizando no quinto passo, o reconhecimento da receita conforme o cumprimento de cada obrigação de desempenho. Somente se reconhece a receita quando ou na medida em que a entidade cumpre uma obrigação de desempenho. Essa obrigação de desempenho é cumprida quando ocorre a transferência efetiva do bem ou serviço prometido ao cliente. O ativo é transferido ao cliente quando ou na medida em que o cliente obtiver o controle desse ativo. E para finalizar, transição para a nova norma. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, recomenda que os órgãos reguladores adotem a nova norma a partir do início de janeiro de 2018. Para fins de comparabilidade referente a 2017, a entidade tem duas opções. A primeira opção é reapresentar os períodos anteriores. A segunda opção, fazer todos os ajustes retrospectivos diretamente em lucros acumulados em janeiro de 2018, em contrapartida dos ativos e passivos envolvidos.